A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o criacionismo científico. Fique conosco, o programa Teologia Viva está no ar. Olá! Hoje nós falaremos sobre o criacionismo científico. Eu gostaria de tomar como base o que está escrito no livro de Jó, capítulo 21 e o versículo 22, que diz: Acaso se ensinará ciência a Deus, a Ele que julga os excelsos? Desde os primórdios, o homem busca descobrir suas origens, a formação da vida, quando o universo teria surgido, e quais os propósitos para todas as coisas ao seu redor. Vários conceitos e teorias têm surgido ao longo de todo esse tempo. Pode-se dizer que o conceito criacionista aponta para uma cosmovisão que a origem do universo e da vida são resultados de um ato criador intencional. Dentro dos postulados criacionistas surge o criacionismo científico, o qual afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem mesmo a complexidade neles encontrados. Estamos cercados de complexidades na natureza, desde o voo de uma ave, até mesmo ao surgimento de um embrião, nas invenções humanas, em toda a natureza, e isso facilmente visível. Dentro de tamanha perfeição e beleza, o papel do criacionismo científico é dar brilho a toda essa maravilha da obra criadora, não tentando provar a existência de Deus necessariamente, como também não provar que Deus não existe por meio da ciência. Por essa razão, tem particular relevância quando se trata de separar os posicionamentos. Partindo da ideia de que o criacionismo científico é um dos postulados do criacionismo, que tem como base a ciência, não se pode associar debates entre criação e evolução com uma única visão criacionista. A proposta do criacionismo científico é apoiada por cientistas da área da biologia, da física, da matemática, astronomia, cosmologia, paleontologia, arqueologia, que dizem que as evidências não favorecem a teoria evolucionista. De acordo com Moreland e Reynolds, a ciência é uma das influências mais importantes na formação do mundo moderno. Desde a pesquisa do DNA e a viagem espacial até a ciência da computação e da neurofisiologia, o nosso mundo é científico. Assim, não somos surpreendidos com essa afirmação. Deus nos capacitou com conhecimentos e capacidades intelectuais, cognitivas, científicas, com propósitos de descobrir e explorar o mundo e toda a sua existência. A ciência nos leva em direção a um Deus para quem o conhecimento científico é uma grande dádiva e não uma pedra de tropeço, claro, desde que haja coerência e fidelidade intelectual. A doutrina da criação nunca é um conceito acadêmico abstrato. O pensamento ocidental ama uma compreensão filosófica simples das coisas. Mas as Escrituras empregam uma rica diversidade de estilos ao discutir a criação. Mesmo dentro do Antigo Testamento, os textos relevantes, como Gênesis, capítulos 1 ao 3, os capítulos 9, versículos do 8 ao 17, como também Provérbios, capítulos 8, os versículos 22 ao 36, como também os Salmos 8 ao 19
o 148. Ainda em Jó, no capítulo 38 ao capítulo 42, como também Isaías, capítulo 40, os versículos 9 ao 31, utilizam uma ampla gama de estilos oriundos da sabedoria e das tradições proféticas. Essa diversidade atesta a natureza dinâmica e prática da doutrina. Segundo Dave Hunt, existe uma importante diferença entre a ciência de ontem, nos dias de Newton, Boyle e outros de seus fundadores teístas, quando a observação constante conduzia a teorias que, depois de verificação cuidadosa, tornavam-se leis. E a ciência de hoje, desde Darwin, quando fábulas desarvoradas são contadas e automaticamente aceitas sem a verificação essencial. O autor citado, ele deixa claro que vários cientistas, tantos no passado como também no presente, têm deixado verdadeiros legados na área científica. Tal conhecimento tem provado, demonstrando a capacidade em observar a natureza e atestar que existe a assinatura de um Criador em todas as coisas. Conforme os autores mencionados, o criacionismo científico ele é passivo de observações científicas, onde seus argumentos são testados cientificamente, usando uma lógica dentro das leis científicas. 5 propostas principais constituem um resumo básico da teoria da criação especial. Essa teoria se faz presente em todas as áreas do conhecimento e da pesquisa, apresentando soluções científicas relevantes para a questão das origens. A ciência corrobora com Gênesis, porém, não especificamente tentando provar a existência de Deus. Haja vista não ser essa sua finalidade. Todas as coisas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador onisciente, onipotente e pessoal, o qual não depende de sua criação para a sua existência, nem é parte dela. O universo foi criado do nada, chamamos de criação ex nihilo. Isso foi recentemente, foi completo, complexo, funcional e com uma idade aparente. Em tese, vemos que o criacionismo científico exerce um papel de fundamental importância. Não se trata de crer pela ótica da ciência. Por outro lado, não é exagero dizer que, lamentavelmente, a falsa ciência tem causado um grande prejuízo intelectual e filosófico. É importante considerar que grandes cientistas teístas têm somado as causas criacionistas, seja porque creem em Deus, seja porque, mediante pesquisa, não podem negar a existência de um Criador. Existe uma crença generalizada de que a ciência e a fé cristã ocupam territórios diferentes. Por isso, muitas vezes é afirmado que a ciência tem a ver com o mundo material, enquanto o cristianismo tem a ver com o mundo espiritual. O Deus revelado a nós pela Bíblia e por meio de Cristo é o Deus de todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 16, ele diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Como cristãos, entendemos que a fé é suficiente para crermos que Deus criou todas as coisas. Porém, a fé não elimina a ciência. O fato de crermos na literalidade da palavra de Deus não significa desconsiderarmos a ciência que, respaldada pela Bíblia, demonstra
a precisão com que o Criador projetou todas as coisas. De acordo com Ken Ham, algumas pessoas afirmam que não é científico partir da palavra de Deus. Contudo, na verdade, nada poderia estar mais distante da verdade. A fé em Deus é, de fato, fundamental para o pensamento lógico e a inquirição científica. Pense nisso. Por que o raciocínio lógico é possível? Porque há leis de lógica que usamos quando raciocinamos. A religião e a ciência moderna tiveram seu encontro no século XVII. E por um bom tempo, esse encontro foi amigável, pois dele participavam vários cientistas renomados, como Newton, Boyle, Pascal, que vinham, por meio da ciência moderna, trazer uma harmonização entre ambas. Os fundadores da evolução científica, em sua maioria, eram cristãos devotos, que diziam estudar em seu trabalho científico a obra do Criador. Porém, já no século XVIII, muitos cientistas acreditavam num só Deus que havia planejado o universo, mas não em um Deus pessoal envolvido ativamente no mundo e na vida humana. No século XIX, alguns cientistas eram hostis à religião. Embora o próprio Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, alegasse que o processo de evolução, mas não o detalhe de cada espécie, havia sido planejado por Deus. Pode-se dizer que o criacionismo científico oferece possibilidades de pensarmos de forma consciente e lógica, corroborando para uma compreensão fiel e precisa da criação divina. Entendemos que apenas a cosmovisão bíblica pode realmente explicar a existência da ciência, o estudo do mundo natural. O mais preocupante, contudo, é constatar que a negação dessas verdades resulta sempre em lacunas e teorias intermináveis e menos prováveis ainda, condicionando o papel da ciência apenas ao testável. E fica evidente, diante desse quadro, que a perfeição, a complexidade, a funcionalidade no universo mostram claramente que ele obedece às leis lógicas e sistemáticas. Deus sustenta o universo de forma consistente. Com isso, vemos que o universo ele é coeso de maneira maravilhosa, não apenas por meio de leis físicas impessoais, mas por meio da atividade sustentadora do Criador. E só existem leis sistemáticas porque um legislador lógico sustenta o universo de modo lógico e consistente. Deus não muda. A ciência odierna aceita o entendimento bíblico de que o universo não é eterno, que teve um princípio, em algum lugar no tempo. No entanto, a doutrina da criação relatada no livro de Gênesis não apenas afirma que o universo teve um início, como também que Deus, o Criador, do nada o criou. Diante de tais exposições, não é exagero afirmarmos que, quando existe uma fidelidade intelectual que seja coerente com um modelo lógico, seguramente a Bíblia e a ciência voltam a ser amigáveis, sem conflitos, corroborando com a existência de um Criador e sustentador do universo e da vida. Por hoje ficaremos por aqui. Nos próximos episódios abordaremos sobre a teoria do design inteligente. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela compreensão dada por meio da Tua Palavra, sendo interpretada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que cheguemos a conhecer, a entender e a mergulhar, Senhor, de forma mais profunda na Tua criação.
nos teus propósitos, Senhor, não só nas origens, mas também nos teus eternos propósitos para a humanidade que tu criastes. Obrigado, Senhor, que esta explanação ela venha aprimorar o entendimento de todos aqueles que tiverem acesso. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.